Olá, irmãos, olá, irmãs. Quero saudá-los em nome daquele que era e que é e que há de vir. É uma honra estar aqui convosco em São Paulo, servindo-os com a palavra de Deus desde ontem. Agradeço ao pastor Jonas e a todos pela amável recepção, pelo cuidado, pela atenção. Vocês são muito amáveis e tem sido uma boa experiência. Trago também um abraço da Igreja Presbiteriana Semear, lá de Brasília, igreja da qual sou pastor, e trago o convite. Se um dia desses você estiver em Brasília, num domingo, vai adorar com a gente. Às vezes você vai lá para Brasília para uma manifestação, para um quebra-quebra, alguma coisa assim. Antes de quebrar tudo, passa lá, adora com a gente. Quem sabe a gente te convence a não quebrar nada, né? E assim, fiquem à vontade para ir mesmo. Eu sei que batista tem um pouco de medo de igreja presbiteriana com criança, né? Vocês estão achando que a gente vai batizar essas crianças assim que vocês entrarem com elas? Só se você deixar. Tá? Prometo não batizar filho de ninguém sem vocês deixarem. Mas se quiser, né? Já que vai estar lá. Ouvi dizer que vocês andam lendo Juízes, é isso mesmo? Que bom, fico feliz que alguns tenham abrido a Bíblia para ler e peço que você abra a sua agora. Juízes capítulo 16. Nosso texto de hoje, Juízes 16, de 23 a 31. É o final da história de Sansão. Tem muita coisa que acontece aqui, a gente vai recordar um pouquinho disso ao longo do sermão, mas hoje nós vamos expor apenas essa parte final mesmo. Juízes 16, a partir do verso 23. Escute com atenção e fé a leitura da palavra de nosso Deus, assim diz a Escritura. Então, os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nesta manhã, com tua palavra aberta, pedimos que o Senhor nos abençoe ao investigarmos o que temos para aprender. Que teu Santo Espírito, que inspirou este livro, nos instrua e nos ilumine. Em Cristo pedimos. Amém. Qual o seu único conforto na vida e na morte? Aos poucos eles se vão, todos eles. Aos poucos nós iremos também. Nós crescemos enquanto vamos, embora sigamos imperfeitos, e essa é a dor. Nossos heróis todos vão morrendo. Felizmente, não necessariamente de overdose, mas todos morrem de mundo caído. O pecado que quebrou o mundo é a causa mortes de 100% das mortes. E nossos heróis assim se vão. Herói, anti-herói, seja alguém como Sansão. Você conhece a história dele, ou ao menos
em parte. Um homem que gostava de charadas, um homem que não ligava muito para as regras, alguém que ninguém gostava muito. E heróis nos fascinam e nos fazem pensar. Vários de vocês amam filmes de super-heróis, eu sei disso. Sejam os heróis da Marvel, sejam os heróis da DC, ou talvez os heróis dos filmes de guerra, heróis de filmes de amor e de família. Heróis. Gente que você olha e diz, um dia eu quero ser assim quando crescer. Ou então você diz, queria ter sido assim, mas agora eu já cresci. E não cresci muito certo, não. Quem dera me dessem outra chance. Esse é o drama, esse é o desejo. Porque a gente olha para os heróis e a gente sabe o que a gente deveria ser e que não somos. Tenho escutado esses dias uma canção de Coldplay e Chainsmokers. Acho que alguns de vocês devem conhecer. A canção se chama Something Just Like This, algo bem assim. E a letra diz assim: tenho lido livros antigos, as lendas e os mitos, Aquiles e o seu ouro, Hércules e seus dons, o controle do Homem-Aranha e os punhos do Batman. Mas claramente, eu não me vejo nessa lista. O Superman usa um traje quando ele voa, mas claramente, esse traje não me serve. Ressoa comigo, porque quando eu olho listas de heróis, eu vejo que eu não me encaixo nelas. O traje de Superman não me serve. E não é só porque ele é apertadinho. Ele não me serve por várias razões. E hoje o desafio para você é esse. É entender se você pode ou não usar traje de Superman. Ou do que você deve se vestir. Veja, sim, nós amamos os heróis, até mesmo em suas falhas. Homem-Aranha talvez seja muito amado, justamente porque milhões de leitores adolescentes se identificam com um adolescente meio desajeitado e tímido com as meninas, mas que mesmo assim se sai bem. Batman tem seu lado soturno e atormentado, isso ressoa com alguns de nós. Wolverine é o cara que não tem problemas em derramar sangue. Homem de Ferro tem seus próprios monstros, não tem? Em geral, eles vêm engarrafados com alto teor alcoólico. Mas vai muito além dos heróis da imaginação, diz a respeito aos nossos heróis do cotidiano e a sua falibilidade. Alguém já disse que um dos dias mais importantes para uma pessoa é quando ela se dá conta que seus pais pecam. Seus pais pecam. Eu diria que um dos dias mais importantes na vida de uma ovelha é quando ela se dá conta que o seu pastor é bem falível também. Isso bota várias coisas no lugar. Aliás, Solus Christus, que é o nosso tema também, passa justamente por uma ideia errada que existiu por tanto tempo, e ainda existe, de que os heróis da história da igreja, de alguma maneira, podem contribuir para a nossa salvação, porque eles foram tão santos, eles têm tantos méritos, que eles podem passar isso para nós, os santos pais, os santos mártires. Podem não, gente. Todos os nossos heróis são falhos. Pastor Emílio, Pastor Jonas, Pastor Jeff, todos. Mas que nem Sansão, Emílio, assim, ruim é desse jeito? Olha, a minha diferença para Cristo é maior do que a minha diferença para Sansão. E de todos nós é assim. Até que a gente vá, até que Ele nos leve. A vida do povo de Deus é muito complexa e tem nuances que não encaixam numa visão triunfalista. E Sansão nos lembra, Juízes nos lembra, que a vida é complicada, amigo. Mais do que a gente está disposto a admitir. Mas hoje eu vou te chamar para você se olhar no espelho e entender do que você precisa se vestir. A vida é a coleção de gente redimida chegando ao seu final. Alguns em melhor, outros em pior estado. Mas cumprindo os planos dele. Hoje a gente vai ver na história final de Sansão que o Senhor é quem triunfa sobre o mal e nos salva até de nós mesmos. Essa é a mensagem, simples assim. O Senhor Deus é quem triunfa sobre o mal e nos salva até de nós mesmos. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira delas é a vergonha que o pecado traz. Volta para o inicinho da história comigo no verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grandes sacrifícios a seu deus Dagom
e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir a Sansão, para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Como que a gente chegou nesse ponto? Que rolo é esse? O que está acontecendo com Sansão? Veja, nós estamos aqui no livro dos Juízes, um dos livros mais escuros de toda a palavra de Deus. Ele conta sobre o povo do Senhor, que é o equivalente à igreja no Antigo Testamento, o povo de Israel, e a sua falta de amor para com Deus. A facilidade com que o povo de Deus se prostituía com falsos deuses. O livro de Juízes traz ciclos, o ciclo sempre vai na mesma direção. O povo peca, Deus traz alguma coisa para pesar a mão sobre o povo, geralmente um exército estrangeiro. O povo se arrepende, clama por libertação, Deus levanta um libertador, um juiz, ele liberta, daqui a um tempo começa de novo, e de novo, e de novo. Deus vem fazendo dessa forma. Os juízes vão se sucedendo, e é interessante porque, à medida que o livro avança, esses ciclos vão cada vez mais profundos. Os primeiros juízes se saem muito bem, eles não são gente sem pecado, mas se saem muito bem. Otiniel, Eude, Débora, Baraque, pecadores, claro, mas com saldo positivo. Só que aí vai piorando. Gideão, mas Gideão não era bom? Começa bem, termina muito mal. Jefté, uma história complicada. E aí a gente chega nesse homem chamado Sansão. A sua história é muito interessante, eu preciso te lembrar um pouco dessa caminhada para entender onde estamos. Começa que foi um nascimento milagroso. Deus providenciou um libertador para o povo que estava debaixo do domínio dos seus inimigos. Desde seu nascimento ele foi separado para ser alguém especial, foram colocadas algumas regras sobre a sua vida, não podia tocar em cadáveres, não podia beber bebida forte, não podia raspar o seu cabelo. Ele foi colocado debaixo de algumas obrigações da lei, que ele não se preocupou muito em seguir, não. Israel estava debaixo do domínio dos filisteus, mas o pior de tudo é que Israel tinha parado de lutar. Em todos os outros ciclos anteriores, Israel estava ansioso por lutar e esperando alguém para liderá-los. Mas a coisa foi piorando tanto, que chegou um ponto em que Israel nem ligava mais para lutar. A vida é assim, debaixo da bota dos filisteus. Entretanto, havia um homem que lutava, e apenas um. Só tinha um homem que entendia que filisteu é para lutar. Sansão era o nome dele. Na sua história tem vários episódios memoráveis e muito estranhos. Ele se casa com uma mulher filisteia. Ele definitivamente não deveria ter se casado com ela. Naquele episódio há uma confusão enorme acerca de charadas, o leão morto, o Mel, lembra dessa história? Ele gostava de charadas. Dá o maior rolo, o pai da moça entrega para um dos convidados do casamento, resulta disso brigas homéricas, resulta disso ele tocar fogo em toda a plantação dos filisteus. Chega um ponto que os israelenses, a turma de Judá, resolve entregá-lo para os filisteus e fala: cara, você está bagunçando tudo, você está arrumando confusão com os estrangeiros, você está arrumando confusão com eles. E o amarraram para entregá-lo para ele morrer. Mas ele não morreu, não. Ele foi matar mais de 1000 usando um crânio, uma queixada de jumento. Sansão era diferente dos outros. Os outros todos lideraram o povo de Deus na luta contra o inimigo. Mas quando chega Sansão, o povo não quer lutar mais não. E ele precisa lutar sozinho. Mas ele também erra muito. Ele se envolve com uma prostituta em Gaza, uma armadilha é feita contra ele, mas ele consegue facilmente fugir e ainda foge carregando os portões da cidade no ombro. Uma força impressionante. Mas entenda, ele não era naturalmente forte, ele era sobrenaturalmente forte. Depois disso ele se enamorou de uma mulher chamada Dalila, que só queria também traí-lo, e vendeu o seu segredo da sua força para os filisteus por uma fortuna. Toda aquela história está aí no capítulo anterior, e ele acaba sendo preso depois de ter seu cabelo rapado. Nisso o Senhor Deus o deixa
o deixa finalmente experimentar as consequências do que ele vem fazendo, e ele é preso, o Espírito do Senhor se retira dele, ele tem seus olhos vazados, e ele é colocado para trabalhar que nem um burro de carga, rodando moinho. E é essa situação que a gente chega. O juiz levantado por Deus está humilhado. Ei-lo, o nosso herói, oprimido, zombado e moído. E sabe, o estado de Sansão é muito paralelo ao próprio estado de Israel nesse momento. Porque assim como Sansão, Israel vivia nesses ciclos de fazer besteira, Deus ter misericórdia e livrá-lo. Fazer besteira, Deus tem misericórdia e o livra. E Deus sempre está vindo para ajudar. Mas agora parece que já era. Vai fazer o que agora? Sem o cabelo, sem a força, sem os olhos. Sabe, gente, parece que Israel é sempre assim. Olha Adão, homem perfeito colocado no jardim, faz besteira. Olha Noé, acha graça diante de Deus, constrói a arca, crê na promessa, sai da arca, faz besteira. Olha Abraão, quantos erros, quantas mentiras, quantas coisas de ruins consequências. Olha Moisés, quando jovem comete um assassinato, depois de velho tem momentos ruins também. Olha Davi, o homem segundo o coração de Deus e o que ele apronta. Olha Salomão, o mais sábio dos homens, e o que ele apronta. A nossa galeria de heróis da Bíblia não está muito boa não, né? Não tem um que salve. Olha para a história dos nossos pais da igreja, para os reformadores, para os missionários que trouxeram a fé para o Brasil, para a América. Examine qualquer um da nossa história. Ande perto dos seus pastores e você vai ver os pés de barro, e você vai ver o resquício do velho homem em muitos momentos. Esses são os heróis. Esses somos nós. Todos nós morremos de pecado. E agora veja Sansão, preso com os olhos vazados, virando um moinho no cárcere, que nem um boi, que nem um jumento. Os príncipes dos filisteus investiram pesado para conseguir Sansão. Pagaram uma baita grana para Dalila. E agora eles fazem uma festa, um culto, para agradecer ao Deus deles pela vitória. Que situação, gente. O povo de Deus oprimido e o povo pagão feliz da vida, fazendo uma festa a Dagon. Dagon seja louvado pela vitória que trouxe contra Israel e contra o Deus de Israel. Dagon seja louvado porque aquele que matava os nossos, agora está preso. Isso mexe com você? Quem entregou Sansão na mão deles não foi Dagon coisa nenhuma. Nem existiu Dagon, existe. Foi o Senhor que fez isso. Ele está trazendo sobre Israel e sobre Sansão juízo. E lá no tempo do Dagon, essa cena se passa, lembra, Sansão está cego, a gente não sabe exatamente o que fizeram para vazar os seus olhos, se foi algo pontudo, se foi algo muito quente, a gente não sabe. Sei lá quanto tempo se passou, seus olhos talvez ainda vazassem, ou já estão cicatrizados, não sabemos. E para Sansão resta apenas a tristeza de lembrar o que foi, o que devia ter sido, e a vergonha do que é. Certamente rodando aquela roda de moinho, se lembrando das escolhas que fez, da lei do Senhor e do pouco caso dele para com ela, e a tristeza pelo que nunca, nunca será. E todo mundo dando glórias a Dagon. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo. Sabe, muitas vezes é assim, o mundo pagão se alegra quando os filhos de Deus falham. E falhamos mesmo. As pessoas vibram, às vezes, nas redes sociais, ou na sua sala de aula, ou mesmo na sua família descrente. Quando você é crente, seguidor de Jesus, eu não acredito, você fez isso. E talvez você esteja nesse ponto hoje aqui. Talvez você esteja um tanto envergonhado de até mesmo aparecer na igreja depois do que aconteceu essa semana, ou esse mês. Talvez você esteja mesmo pensando que para você já era, e só te resta a vergonha de sofrer as consequências do pecado. Se você não está assim, eu acho que vai chegar esse dia.
Antes que a luz se apague para você de uma vez, vai chegar um dia que você vai perceber, uau, fiz besteira mesmo. Eles estão felizes, é a festa do título. Bebida, alegria, celebração, sei lá, fogos de artifício, não sei, camisetas comemorativas, tatuagens comemorativas. Talvez tenham feito Sansão usar uma camisa escrita Sociedade Esportiva Dagon, para humilhar porque ganhou dele, alguma coisa assim. Seja o que for que filisteus fazem quando estão felizes. Foi muito tempo sofrendo na mão de Sansão, o único dessa turma de Israel que ousava se levantar contra nós. E alguém tem uma ideia, manda vir Sansão, gente. O cara está lá, traz ele aqui para a gente zombar dele. Ele está moendo coisa no cárcere. E o texto nos diz, trouxeram Sansão, se divertiam com ele. Se divertiam com ele. O que quer dizer isso exatamente? O texto não diz. O que você acha? Os palavrõezinhos, né? Talvez uns tapas na cabeça. Estava cego, né? E aí, quem foi que te bateu? Dize, quem foi que te acertou? Salva-te a ti mesmo, salvava os outros, salva-te a ti mesmo. Eu acho que esse tipo de zombaria deve ter chegado em Sansão. Ele está numa baita enrascada, a pior da sua vida, e ele não tem mais a sua força com que ele sempre contou. E Sansão pede a ajuda do rapaz que está o levando pela mão, e fala, me ajuda aqui, me ajuda, eu preciso me apoiar, ele está fraco, ele está sofrido, certamente o corpo debilitado. O texto nos diz, a casa está cheia, 3.000 pessoas. A nata da sociedade filisteia, os príncipes, todo mundo, homens, mulheres. E essa é a cena que a Bíblia nos mostra. E assim é o pecado, queridos. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a vergonha. O que a humanidade inteira, os melhores de nós inclusive, merecem, por si mesmos é vergonha, dor, morte, tristeza. Isso. Sim, todos nós. Isso, algo assim é o que Abraão merece por suas mentiras, é o que Davi merece por adultério e assassinato, é o que Salomão merece por idolatria, é o que Pedro merece por negar a Jesus. Humanamente falando, não há esperança, gente. Acabou. Esse era o único homem que lutava. E ele foi deixado. Ele é o juiz. E nunca antes um juiz de Israel havia perdido. Israel está debaixo dos filisteus. Israel que lute. E Deus com isso? Deus é justo e pune o mal, a Bíblia ensina isso. Mas será que o que Deus vai dizer hoje é: Israel que lute, rejeitaram o meu caminho, desprezaram meus juízes, preferiram lamber as botas dos filisteus, divirtam-se agora com Dagon. Por que Deus deixou chegar nesse ponto? Veja, isso é o que Sansão merece. O que a humanidade merece é algo assim, e essa lição é importante, porque você não vai entender cristianismo se você não entender isso. Que o que a humanidade inteirinha merece é morte e a vergonha que vem com isso. O salário do pecado é esse. Sansão merece isso mesmo. Israel merece isso mesmo. Deus está sendo justo ao entregar Sansão. Deus está sendo justo ao deixar que Israel fique debaixo do controle dos filisteus. Se você olhar de novo a história do nascimento, depois dá uma olhadinha hoje de tarde, Deus disse que Sansão seria nazireu, essa palavra que significa esse homem separado com aquelas regras, que ele seria isso até a morte. Mas Sansão não foi fiel aos termos do pacto. Ele não foi fiel. Mas espera aí. Eu acho que eu lembro de Paulo falar para Timóteo que mesmo quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel. E Deus disse que Sansão iria servi-lo até a morte. E Deus disse que ele iria ser importante para libertar Israel dos filisteus. Será que apesar de Sansão, será que apesar dos homens falíveis, Deus consegue cumprir o que prometeu? O salário do pecado é a morte, mas Deus é capaz de intervir.
e os planos do Senhor não serão frustrados, nem mesmo pela tolice do seu povo. Aliás, muitas vezes, Deus se vale exatamente da tolice do seu povo, e até das más ações dos perversos, para atingir os seus planos. Olha onde Sansão está. Olha quanta gente reunida. Olha que oportunidade. Será que ainda tem algo a acontecer? Esse era o nosso primeiro ponto. O pecado leva justamente à morte e à vergonha. Mas a graça poderosa de Deus triunfa mesmo na morte. E esse é o nosso segundo ponto. Olha comigo de novo a partir do verso 25. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. A história segue. Lá está Sansão, humilhado, fraco, vencido. E Sansão usa o único recurso que ele tem. Aliás, se você é parte do povo de Deus, você sempre tem esse recurso. Ele ora, ele clama ao Senhor. Sabe, às vezes é apenas quando a gente se vê assim que a gente lembra de clamar ao Senhor. Às vezes é apenas quando nossos olhos já se foram que nós vemos. Às vezes é só quando a gente está cego pelos resultados do que fizemos que a gente acorda. Quando o espelho mostra quem somos, a luz pode ser vista também. E ele diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Peço. Não ordeno, não exijo, não decreto. Não mereço nada. Lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez, para que eu me vingue desses filisteus. Como que Deus reage a isso? Deus fala: Sansão que lute, Israel que lute. É o que Israel merece? É. Mas Ele é o Senhor, o Senhor, compassivo e longânimo, e a sua glória não será roubada por Dagon. Tim Keller, no seu comentário, lembra muito bem que a disputa, no final das contas, é entre Yahvé e Dagon, não entre Sansão e filisteus. Será que o Senhor é Deus verdadeiro? Será que o Senhor é Deus gracioso? Aliás, note algo muito importante. Se você olhar um pouquinho antes da nossa sessão, aqui no versos 21 e 22, você vai ver que depois que ele foi capturado e foi preso, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. E alguns pensam assim: mas por que eles deixaram crescer de novo? Se na cabeça deles o entendimento é que o cabelo era o poder, não devia deixar, né? É que nem devolver o escudo para o Capitão América, é que nem deixar o Homem de Ferro pegar a armadura de novo, alguma coisa assim, não? Você está doido? Por que então eles deixaram? E o Keller faz uma sugestão que eu acho muito útil. Porque eles não entendem quem é o Senhor. Os pagãos têm uma visão errada de como Deus age. Eles pensam que o Senhor é que nem Dagon. E quem falha com Dagon não tem segunda chance. Quem falha com Dagon não conhece misericórdia.
Sansão não teve como compensar as suas falhas. Ele traiu seu Deus, e o resultado da traição para com seu Deus só pode ser a morte, certo? Eles não contavam com a graça do Senhor. Eles não contavam com o fato de que o Senhor é Deus misericordioso. E aliás, a gente esquece disso. Às vezes a gente pensa também, para mim já era, aprontei demais. Essa foi feia demais. Essa o Senhor não vai me perdoar. E quando você pensa isso, você está dizendo, para essa o sangue de Jesus não basta. Às vezes nós também pensamos como filisteus, e a gente não conta com a graça triunfante do Senhor. Sansão conta. Justamente por ter sido um homem que errou muito, e conheceu essa graça repetidamente, ele está numa posição ímpar, de falar, eu sei quem esse Deus é. Eu não mereço, mas se Ele quiser, Ele faz. E Deus vai restaurar a sua força, Deus vai lhe dar uma última luta, Deus vai lhe dar uma última façanha. Por que que Deus permite que Sansão faça isso? Por que que Deus concede a Sansão isso? Você daria isso para Sansão? Ele que morra agora, Sansão que lute. Por que que Deus faz isso? Porque Ele é Deus glorioso, gracioso, misericordioso. E a gente tem que contar com isso também. É porque Ele nos ama perfeitamente. Um amor que não falha, um amor que persiste, um amor gracioso que não vai perder. Quando eu leio essa história, eu lembro de uma outra canção que eu gosto muito, uma canção da Sarah McLachlan. Eu não sei se é assim que pronuncia, depois alguém me ensina. Ela se chama Answer, ou Resposta, e ela é um diálogo, me parece, de uma parte fragilizada que errou muito, e uma parte forte que ama mesmo no erro. E as vozes se alternam, uma falando não tem jeito para mim, e a outra falando assim, eu te amo assim mesmo. E essa música sempre me faz pensar nesse amor de Deus, e em particular nessa situação aqui. A parte que promete, a parte que ama, diz assim, eu serei a resposta, lá no final da linha. Eu estarei lá para você, leve o tempo que for. No calor da incerteza, eu serei seu terreno firme. Eu manterei você equilibrado, quando você não conseguir olhar para baixo. E mesmo que custe a minha vida, eu não vou dobrar e eu não vou quebrar. E valerá a pena. A parte frágil diz, a parte que errou e que sofreu e que levou, diz, me carregue gentilmente até o amanhecer. A noite não foi bondosa. Me leve para um lugar tão santo, que eu consiga lavar de mim a memória de ter escolhido não lutar. Israel escolheu não lutar. Israel desistiu de lutar. Sansão tentou inspirá-los para enfrentar os filisteus. Eles preferiram amarrar Sansão e entregá-lo. Preferiram entregar o homem que Deus revestira de poder com seu espírito. Preferiram entregá-lo nas mãos de homens maus. E essa é a história do povo de Deus. Foram muitas as ocasiões em que nós preferimos não lutar, para nossa vergonha. Nós, como indivíduos, preferimos muitas vezes não lutar contra o pecado que tenazmente nos assediava. Nós, como grupo, muitas vezes preferimos fingir que não estávamos vendo. Preferimos o caminho fácil da assimilação cultural. Preferimos não lutar. E Deus com isso, Deus vai dizer para você, a igreja que lute agora, se vira. Aprontou, se vira. É isso que o Senhor diria para a gente? Isso é o que Dagon diria. Isso é o que nós dizemos para aqueles que falham conosco, inclusive nossos heróis. Mas o nome de Deus está empenhado em sua providência. O nome de Deus está empenhado em sua palavra, em sua glória. E custe o que custar, ainda que custe a sua vida, Ele não vai desistir de amar o seu povo. Aliás, a vida de Deus é exatamente o que custou.
pelo amor ao seu povo, não? Você tem um amor assim? Você tem um amor que custe, ainda que custe a vida, vai estar lá para você, que não vai desistir de você, que vai persistir em te amar e te cuidar, mesmo que você erre e erre feio. Você tem um amor assim? Claro que tem, cristão. Claro que tem. É o Senhor que luta as nossas batalhas. É o Senhor que luta pelo seu povo. A relação de Sansão com sua força mudou agora. Ele vai ter força de novo, mas a força não é mais para se livrar das suas encrencas. É para a glória de Deus. É contra os inimigos do Senhor. E Deus vai vindicar o seu nome, a sua honra e a sua glória. O que o Senhor faz? O Senhor lhe dá forças. Deus vai triunfar contra os filisteus, apesar e através de Sansão. Ele se agarra àquelas colunas que sustentam o local, mão esquerda numa, mão direita na outra. A casa vai cair, Dagon. E cai mesmo. E Sansão diz, é agora, e vamos. Sansão entende que a única forma da vitória acontecer é por meio da morte dele. E ele dá o ato de fé, de corajosamente ir em direção à morte. Ele poderia ter dito algo como, a minha vida, voluntariamente eu a entrego. E derruba a casa sobre ele. Sabe, meu irmão, algumas lutas custarão sua vida também. Sim, algumas lutas custarão a sua vida. Cuidar de filhos é uma luta que custa a vida. Cuidar de igreja também. Vai roubar sua vitalidade, seu vigor. Sansão errou muito, mas ele ainda luta. Ele ainda luta. Gideão teve seus 300. Tem um monte de gente na história de Juízes que fala, nós vamos lutar. Mas quando chega nesse ponto da história, só tem um. Ao menos ele sabe quem é o inimigo. E para salvar o povo do Senhor, às vezes só mesmo com uma missão em que se envolva a morte. Braços erguidos, trazendo salvação ao povo do Senhor que não merece, e destruição aos inimigos do Senhor. Te soa familiar? Ele morre, e na sua morte ele faz ainda mais do que fizera na sua vida. Sim, a sua vida teve feitos espetaculares. Sim, a sua vida é memorável e grandiosa, mas o que ele atinge na sua morte é ainda superior ao que ele atingiu na sua vida. De que eu estou falando mesmo? Parece outra pessoa, não parece? Parece um outro homem. Ele consegue algo espetacular e incomparável por meio de morrer. Veja, é verdade, há que se diferenciar Sansão de Cristo, por favor, entenda isso. Sansão está encrencado por causa do seu pecado, seu erro, sua tolice, sua idolatria. Já Cristo estava preso com os braços erguidos também por causa do meu pecado, do meu erro, da sua idolatria, da sua tolice, da nossa rebelião. Cristo teve os seus braços erguidos por causa de Sansão, por causa de Emílio, por causa de Jonas, por causa de outro Jonas, por causa de Abraão, por causa de Jacó, por causa de Noé, por sua causa, cristão. E veja similaridades, alguém que é traído por alguém próximo, alguém que é levado à morte via zombaria e dor, alguém que na sua morte atinge algo ainda superior ao que atingira em vida, uma maravilha da providência divina. Sansão só esteve em posição de ter essa grande vitória por causa do seu pecado. Isso justifica o seu pecado? Não, claro que não. Mas mostra quem é nosso Deus. Mostra um Deus que é capaz de arrancar da derrota vitória. Alguém que é capaz de pegar as más ações das pessoas e até a rebelião do seu povo e salvar tudo por meio disso. Cristo na cruz do Calvário é colocado e a sua morte faz um conserto incalculável. E no final das contas é isso. Israel não luta. Israel corre da luta. Nessa história só tem um homem que lute e olha, não é dos melhores não. Mas é um dos nossos. Porque ele é do Senhor. O nome dele está lá em Hebreus, lá no capítulo 11.
lá na chamada Galeria dos Heróis, está lá. Como diz em Hebreus 11:34, gente que da fraqueza tirou força pela fé. Lembra-te de mim, é o clamor da fé. É o pedido de quem sabe que não merece, que sabe que não tem direito. Deus ouve a oração de quem merece, de quem não merece? Pela fé em Cristo, sim. Meu irmão, quando você estiver enrascado por causa do seu pecado, ou você que hoje ainda não é de Cristo e você tem lutado contra si mesmo, se você clamar pela fé, o Senhor vai te salvar. Jesus disse que todo aquele que for até Ele não vai ser rejeitado, vai ser recebido. A morte de Sansão é o triunfo de Deus, não somente sobre os filisteus, mas sobre o próprio Sansão. Sim, porque Deus finalmente traz para Sansão o alívio de não ter mais que lutar contra si mesmo. E essa é a minha esperança e essa deve ser a sua também, de que um dia essa misericórdia final vai chegar para você também, irmão. O fim da luta um dia chega. Um dia chega a hora de parar de lutar. Nathan Wilson, no seu livro Morrer de Tanto Viver, coloca assim: imagina você ser essa pessoa falha sem o tempo existir. Dedique um pouco dos seus preciosos segundos e pense. Pense em seu temperamento, seu ressentimento, sua amargura, sua lascívia, seu egoísmo, suas mentiras, seu desespero. Considere esses problemas que você carrega, mas remova o tempo. Imagine que não há fim para essa corrida, que não há linha de chegada, que não há salto final para essa luta, e que você tenha que lutar contra o seu temperamento para sempre. Para sempre. Você terá 700 anos e ainda será um lascivo chorando de culpa. Uma mulher de 1000 anos que ainda não consegue controlar a língua venenosa. Perceba, meus irmãos, esse é o triunfo de Deus sobre os filisteus e é o triunfo de Deus livrando Sansão até de si mesmo. Chega, Sansão, chega de lutar contra você mesmo, vem para casa, você é meu. A tua fé te salvou, Sansão. Você era cego, mas agora você viu. Israel que lute, é o que você diria para Israel. A igreja que lute, é o que você diria. Israel nem sabe lutar. É Deus quem luta por nós, sempre. Nathan Wilson de novo, ele diz melhor que eu, por isso eu cito. Wilson diz assim no seu livro: houve um homem forte o bastante para desarmado enfrentar leões, e ele só precisava de uma queixada para enfrentar exércitos. As mãos desse homem arrancaram os portões da cidade e puseram fogo em raposas. Ele triunfou até a derrota, quando estava destruído, cego e escravizado, até que um garoto o ajudou a erguer as mãos. Com quem Sansão se parece, naquele lugar com a cabeça baixa e os braços estendidos? Com quem? Havia um homem que podia andar sobre a água. Ele era capaz de ressuscitar mortos e curar com um toque. E ele se tornou Sansão, armado contra milhares. E ele foi para carregar os ombros com o peso do mundo. Nenhum garoto veio para sustentar suas mãos. Seus braços foram sustentados por pregos. Ele foi traspassado, açoitado e zombado, amaldiçoado no madeiro, na antiga posição de vitória. E assim se vai Sansão, debaixo dos escombros, levado pelos seus familiares que vêm para levá-lo. Entenda, irmãos, somos nós. Os melhores de nós estão muito mais para Sansão do que para Jesus. Mas pela fé iremos a Ele um dia, como Sansão foi. E poderemos ser chamados até de gente da qual esse mundo não é digno, como Hebreus faz, não porque somos especiais, mas porque Ele triunfa pela graça. Eu tenho lido livros antigos, as lendas e os mitos,
Aquiles e o seu ouro, Hércules e seus dons, o controle do Homem-Aranha e os punhos do Batman. Mas eu claramente não me vejo nessa lista. O Superman usa um traje quando voa, mas claramente esse traje não me serve. Ressoa comigo, ressoa com você também? Quando eu olho a lista dos heróis, eu não me vejo nela. Mas quando eu vejo a lista de Hebreus 11 e daquele bando de gente quebrada que creu, aí eu me encontro mais em casa. O traje do Superman não me serve. Ainda bem, porque eu não me visto de Superman. Assim como Sansão eu me visto, eu me revisto de Cristo, da sua justiça, do seu sangue. E isso é para a glória do Senhor, para que seja muito claro para todo mundo que foi Ele que triunfou, que foi somente Cristo. Qual é o seu único conforto na vida e na morte, seu único consolo? É que você não é seu. Não importa o quanta bobagem você faça, você não é seu. Cristo não vai te perder. Como lemos no catecismo, nenhum fio de cabelo cai da cabeça. Ou poderíamos dizer, nenhum fio de cabelo é rapado da nossa cabeça. Isso é para a glória do Senhor. Uma última boa notícia. Ela é parte da esperança. Um dia, quando o Senhor voltar com seus anjos em poder e glória, com boca cheia de espada e tudo mais, eu não sei onde você vai estar, mas vai que calha de você estar por essa parte do mundo aqui, que é descrita no final do capítulo. Deixa eu te dar uma dica. Existe um lugar entre Zorá e Estaol, no mesmo túmulo de Manoá. Se nesse dia você estiver por lá, você vai ver sair do túmulo um homem revestido de incorruptibilidade. Ele não vai mais andar por vista, como andou a vida todinha. Ele vai ter olhos de novo. Ele gosta de charadas, ele gosta de mel. Ele não tratava bem as pessoas, mas pode ter certeza que isso vai ter mudado. Você vai conhecê-lo, procura por ele. Ele não era fácil de gostar, ninguém gostava dele, nem Dalila. Só gostava dele quem o ama com amor infinito. Basta? Não basta? Eu acho que você vai gostar dele, porque ele vai estar muito parecido com alguém que te amou nos seus erros, nos seus pecados. E a esperança de Sansão é a mesma esperança que você tem, de que um dia vai chegar ao fim essa luta, e você vai ser revestido de incorruptibilidade, e a luta contra si mesmo vai acabar. Essa é a esperança de Sansão, essa é a esperança de todos os que pela fé vêm a Cristo, essa é a nossa esperança, Cristo em nós, não a gente se saindo tão bem, que a gente de alguma forma mereça, não alguém se saindo tão bem, que transfira seus méritos para a gente, como um pastor, um santo ou o que for. Não, a nossa única esperança é Cristo em nós, somente Ele, para sempre Ele. Amém.